Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vocês me escutam bem? Tá. Tranquilo? Tudo tranquilo. Maravilha. Me chamo Matheus, tá? Sou engenheiro pela SICFlux. A gente vai falar um pouco hoje sobre ventilação hospitalar. Queria agradecer ao Ronaldo pelo convite, vou entrar pelo convite e parabenizar pelo evento. Né? Sempre um prazer participar do evento. Eu sou engenheiro de aplicação da SICFlux. Então, se vocês conhecem, a gente está com estante lá fora. Somos indústria nacional, nascemos em São Paulo, mas hoje somos uma empresa catarinense. Hoje exportamos para mais de 20 países e hoje a gente tem uma sede fabril na Araquari, com mais de 400 produtos catalogados e mais de 200 colaboradores indiretos. A história da empresa, novamente, nasceu em São Paulo, né, no bairro Ipiranga, lá em São Paulo, mas hoje a gente conta com um parque fabril em Santa Catarina. Até 2022 contou com 6 mil metros quadrados, mas hoje a gente já expandiu para mais de 9 mil metros quadrados de área fabril em construção. A empresa nasceu de uma linha de ventiladores de banheiro, principalmente, então linha branca, linha de exaustores, mas hoje a gente já conta com uma linha vasta de equipamentos industriais. Alguns equipamentos vocês conseguem verificar lá fora, no nosso estande, né, mas a grande maioria acaba ficando catalogada e está presente nos nossos catálogos lá fora. Então a gente começou com a linha de exaustores de banheiro, mas hoje a gente já tem uma linha diversa de equipamentos industriais, prestação de fumaça, pressurização de escadas e ventilação hospitalar. Aqui há algumas associações que a gente faz parte, então a Brava, que todos conhecem, a Brava, o Sindial, a Fortaleza, a Ashway, né, que a gente tem alguns representantes aqui hoje, o Sindratado do Rio de Janeiro de Pernambuco, principalmente, a SMAC no Brasil, e aqui há algumas certificações para empresas, para fábricas como um todo, especificamente a ANCA, que é a Movement Control Association, que é uma associação americana para fabricantes de ventiladores. E hoje a gente é a única empresa 100% brasileira a ter essa certificação da ANCA, os nossos produtos certificados da ANCA. Novamente, hoje a gente tem um warehouse em Miami, então a gente tem essa distribuição, então a gente consegue expandir e vender para mais de 20 países. Estamos inclusive com uma operação fora do Brasil, em um país da América Latina, qual eu vou divulgar em um momento oportuno, mas hoje a gente já exporta para mais de 20 países além do Brasil. Novamente, né, sou engenheiro mecânico pela Universidade Federal do Piauí, sou engenheiro de aplicação da SICFlux e faço parte da Ashway como coordenador dos jovens engenheiros lá no Software Brasil Chapa. E o tema é ventilação hospitalar. Eu vou falar sobre os critérios de seleção, alguns dos principais problemas que a gente tem em projetos de ar-condicionado em hospitais e como a SICFlux tem algumas soluções para sanar esses problemas. Mas por que esse tema é relevante? Por que a gente fala tanto de ventilação hospitalar? As IRAs, né, as infecções hospitalares, elas hoje representam quase 14% dos pacientes no Brasil. São dados da Anvisa de 2023. Então esse tema está muito em voga, ele visa que a gente tem mais de quase 100 mil pessoas morrendo em decorrência das infecções. E a ventilação pode ser uma das causas desse caso, a ventilação inadequada. E a ASHA também cita que 40% dos problemas do ar-condicionado dentro de hospitais acaba sendo pelo desbalanceamento de pressão. Então, um vazamento no duto, ventilador não dimensionado, um funcionamento que não funciona muito bem. Então, esse sistema é muito complexo. Ele gera discussões. Então, o projeto de climatização hospitalar, ele não é um projeto único. A gente chama que são várias obras em uma só. Então, o projeto hospitalar, ele não é só um projeto para engenheiro mecânico, mas para arquitetos, para engenheiros civis, para comissionadores. E cada ambiente do hospital pode ser facilmente um prédio por si só. Então, eu tenho cozinha, eu tenho sala de isolamento, eu tenho uma área de isolamento de pacientes imunossuprimidos, eu tenho necrotérios. Então, como se cada ala dessa pudesse ser uma obra independente dentro de uma obra hospitalar. Então, no mesmo projeto, a gente tem diversas disciplinas. Né? A gente tem UTAs, tem ventiladores, a gente tem VRFs, então a gente tem sistemas múltiplos. Então, o hospital pode contar com mais de 5 tipos diferentes de HUs, por exemplo. Então, é uma obra muito complexa. E qual é o objetivo de um projeto de ar-condicionado hospitalar? É integrar esses múltiplos sistemas de maneira efetiva, evitando contaminação cruzada, desperdício energético e, novamente, a não conformidade com a normativa. Hoje a NBR 256 rege os projetos do Brasil, mas eu vou trazer algumas referências de fora para que a gente também tenha essa pluralidade. A gente já falou de NBR 256 aqui exaustivamente nos últimos 2 dias, né, basicamente, mas eu acho interessante a gente reforçar alguns parâmetros dessa norma. Então ela separa os níveis de risco em quatro níveis, né, o 0 até o 3. E basicamente o nível 0 seria um ambiente que não exerce um risco, nem para os ambientes adjacentes. O nível 1 foi um local que foi constatado um baixo risco. O nível 2 é um local com uma forte evidência de um risco que pode ser agravado ao ocupante por conta da qualidade do ar interno. E o nível 3 é um local com fortes evidências de que esse ambiente, de fato, ele contém algum tipo de contaminação. Da mesma forma, tem uma divisão em ambientes, né, que já foi citado aqui novamente.
Então, tem o ambiente protetor, o PE, o centro cirúrgico, o Airborne Infection Isolation, eu sempre chamei de A2, mas é AII, Airborne Infection Isolation, uma abreviação interessante. O ambiente associado e o ambiente operacional, são ambientes mais administrativos. Aqui é um exemplo da norma. Então, por exemplo, o ambiente de recepção ele é um ambiente operacional que tem um nível de risco 2. O agente que eu posso encontrar nesse lugar que eu posso ter um risco é um agente biológico, um AGB. A pressão que eu tenho que exercer é negativa, a quantidade de trocas de ar exterior é 12, o número mínimo de vazão de ar de insuflamento de retorno também é 12, e eu preciso ter filtragem de E4 F8. Já no ambiente de sala de procedimentos, eu tenho um ambiente protetor. O nível de risco também é 2, mas o agente é biológico, né, e químico, por exemplo. Então eu tenho essas diferenciações. A própria norma já indica isso para a gente. Então o nosso dever é ler a norma e de fato exercer o que ela precede. Tá? Esse é o mínimo, basicamente. Aqui eu tenho um exemplo que a gente pode ter, que é uma cascata de pressão. Então eu tenho um corredor, uma anticâmara, um quarto e um banheiro. Esse é um local para um paciente que ele tem algum risco de infecção por aerossol, um ambiente facilmente não suprimido. Nesse ambiente eu tenho que ter uma diferença de pressão de 5 PA entre o corredor, a anticâmara, o quarto e o banheiro. Logo eu tenho que garantir, primeiro, a pressurização da anticâmara, a renovação de ar e insuflamento no quarto, e assim uma exaustão por baixo, e uma exaustão também no banheiro. Mas perceba que eu tenho equipamentos diferentes. Eu tenho um HU fazendo insuflamento na anticâmara e no quarto, e a exaustão sendo feita pelo quarto, pelo banheiro, pelo exaustor lá em cima. Quantos de vocês já viram um entre-forro desse tamanho? Foi o que eu imaginei. Mas basicamente o que a gente tem que fazer é adequar o que a gente tem na obra, ao que foi feito no projeto, ao que foi pensado, que a arquitetura acaba deixando para a gente. A arquitetura é essa, que vai ser mais ou menos o basal que a gente vai ter para os principais problemas que a gente tem no hospital. Os 4 principais problemas que a gente tem, os quatro principais desafios que a gente tem na realidade em obras hospitalares, elas nascem desses 4 parâmetros: a integração desses diversos sistemas que eu citei inicialmente, a busca por eficiência energética, a expansão, porque toda obra hospitalar ela tem que nascer já imaginando que ela vai ser expandida. Eu vou fazer um retrofit, vou fazer a expansão de uma ala nova, e assim, nem sempre é possível fazer isso. E por fim, a manutenção. Então é uma das coisas mais principais que a gente também, mas ao final da cadeia, basicamente. Vou falar de cada um deles, depois vou falar um pouco sobre a aplicação de ventiladores em cada um desses casos. Mas é interessante a gente ter essa introdução primeiramente. Então, o primeiro desafio é a integração. Então eu tenho diversos ambientes, uma ocupação muito densa de diferentes tipos de aplicação, de equipamentos, no mesmo ambiente, no ambiente hospitalar. Então, um exemplo prático que eu trago aqui é um ambiente da minha cidade natal, do Hospital Universitário da minha cidade, o qual o necrotério era muito próximo do restaurante, do local onde eram consumidos os alimentos. E, porventura, o ar-condicionado do necrotério é o que mais falhava. Então, por diversas vezes, o ar vazava, aquele ar cheiroso, maravilhoso, ele vazava do necrotério e ia direto para a ala do restaurante. Então, esse cheiro ocupava aquele ambiente. Isso é um problema tecnicamente arquitetônico, de disposição do ambiente. O ideal é fazer o zoneamento, separar esses locais de maneira física, de fato, colocá-los longe. Mas nem sempre isso é possível. E como é que eu sano esse problema, de certa forma? Eu posso primeiro zonear esse ambiente, de fato, colocá-lo mais distante, mas principalmente talvez usar barreiras de pressão, então causar pressão positiva em determinados ambientes para evitar que esse cheiro, esse ar acaba retornando para esses ambientes. E outra coisa que a própria norma já percebe são níveis de filtragem diferentes. Então tem que ter níveis de filtragem diferentes para cada ambiente. Então esse zoneamento é muito importante. Aqui eu trago um artigo da USCDC, que é o Center of Disease Control, que é uma associação americana, e aqui eu trago um exemplo de um caso que ocorreu, se não me engano, em Atlanta, o qual houve uma contaminação gigantesca de uma ala inteira de pacientes não suprimidos com uma bactéria Aspergillus, se não me engano. E quando foram fazer de fato o laudo para entender como isso ocorreu, foi constatado que havia um vazamento num duto que passava perto da lavanderia. Então o ar úmido da lavanderia entrou diretamente no duto, sem isolamento, e acabou, esse ar úmido, frio, num local com a temperatura mais baixa, acabou causando essa proliferação de vírus, desse fungo no fato. E acabou contaminando o duto e acabou contaminando uma ala inteira de pacientes não suprimidos. Vocês podem pensar que isso acontece só lá fora, mas isso também aconteceu aqui em BH. Eu tive o nome do hospital aqui, mas esse foi um caso, não necessariamente de lavanderia, mas um caso de contaminação cruzada. Isso aqui está disponível no site da Anvisa. Mas o problema lá era que a SME
era muito próximo tanto do ambiente da ala suja quanto da ala limpa. Então, além de ter um problema de exposição, também tinha um problema de POP, que já mexeu com o processo. POP é o procedimento operacional padrão. E qual é o problema do POP nesse caso? O mesmo profissional que trabalhava na área suja também trabalhava na área limpa. Então, ele saía da área suja contaminado, entrava na área limpa e contaminava a área limpa. Então, tem um problema de procedimento, um problema de operação. Já acaba não sendo um problema de fato do ar-condicionado como um todo, mas é um problema que ocorre de maneira recorrente. Isso aqui é um hospital bem tradicional aqui no Belo Horizonte. Mas foi sanado, foi feito laudo e foi consertado esse caso. Foi criado esse POP, foi separado esses funcionários, né, separado esse rodízio, e as alas também foram diferidas. Um outro problema muito comum, segundo, é no caso da eficiência. Então a gente sabe que um hospital ele não tem hora para parar. Ele não tem, deu um problema, eu vou ter que parar essa operação inteira para poder fazer essa troca. Não, tem pacientes que dependem dessa cascata de pressão, desse sistema de exaustão, dessa pressurização. Então o ambiente hospitalar ele não vai parar. Por isso ele consome 2 a 3 vezes mais energia do que um ambiente comparativo, padrão. Ele é desligado à noite e acabou. Então a busca por eficiência energética é muito forte, é muito latente. Mas o prático disso são a utilização, por exemplo, de recuperadores de calor em áreas administrativas, áreas operacionais, desde que eu tenha uma combinação cruzada entre o sofrimento e a exaustão. Mas o uso de máquinas VAV, por exemplo, volume de variável, ou o uso de motores eletrônicos. Então, essa tecnologia que já está no Brasil há muito tempo. Hoje, na Secult, a gente tem um exemplo desses equipamentos. Aqui é o FHV, então é um ventilador booster para frontaletes e built-ins, eu vou mostrar depois. Mas ele é um equipamento isolado com motor eletrônico, motor EC. Então, eu não preciso de inversão de frequência para avaliar a sua rotação. Eu posso fazer uma automação para, de acordo com a demanda de monóxido de carbono, dióxido de carbono, eu variar a rotação desse equipamento, sem necessidade de inversor. Mas eu já tenho aplicações com ventiladores da linha branca, com Max, ventiladores plásticos, exaustores de banheiro, que já tem essa tecnologia embarcada, esse motor eletrônico EC, por isso que ele tem esse selo. E a gente já fez alguns testes de corrente e ele consome 70% menos em termos de potência do que um equipamento padrão desse mesmo estilo, do primo dele, o motor AC. Então, um equipamento que ele tem que ficar ligado com uma certa frequência muito grande, eu vou ter que realizar uma automação de acordo com a demanda. Um motor AC facilita, ele é um investimento. Você consome menos energia e você tem uma variação de rotação de maneira mais tranquila, mais efetiva. Então, isso é um bônus, isso é uma coisa que você pode fazer na sua obra e que, enfim, na realidade só vai te dar benefício. Outra aplicação são timers. A Secult também lançou o multitimer. Esse é um circuito integrado, bem simples, na verdade, que nasceu de uma demanda lá em Santa Catarina de prédios com salas comerciais muito próximas. Então eu tinha vários banheiros nas salas comerciais e o cliente queria usar um exaustor só nessas salas comerciais. E como é que deveria ser feito? Então eu faço um quadro com 3 relés, né, e aí, conforme eu vou ligando a luz, o relé vai ligando e desligando o ventilador na demanda. Ele tem que entender que se eu entrei no banheiro 1 e o fulano entrou no terceiro banheiro, se eu sair e o cara ficar lá, o exaustor tem que continuar ligado. E a gente criou esse circuito que é muito pequeno, né? A gente, caramba, aqui está na escala muito grande, mas é bem pequeno. E a gente consegue fazer essa automação. Então é um exaustor controlando 3 banheiros. E o input, né, a informação que é levada é do acionamento da lâmpada, né, do interruptor. Então eu conecto as 3 fases no equipamento, depois eu saio uma fase dentro para o ventilador. O exaustor é controlado por meio desses três interruptores. E o detalhe é que ele é um timer também. Então ele fica ligado por 1, 5 até 10 minutos depois que o último ocupante saiu daquele banheiro. Se alguém entrar nesse meio tempo, o timer inicia e eu tenho de novo essa contagem. Então isso é muito simples e muito barato, honestamente, que você tem para você economizar de fato dinheiro. Porque você vai utilizar o exaustor para cada 3 banheiros. E aí você pode fazer, no caso da aula administrativa, você pode colocar as válvulas anti-retorno em cada local e você não tem a contaminação cruzada. Certo? Então é uma solução muito barata que tem sido utilizada assim, à torta e à direita. O terceiro pilar é a expansão. Então, como eu comentei, uma obra hospitalar ela sempre vai expandir em algum momento. Eu vou criar uma ala nova, eu vou mudar essa sala para colocar outra sala, eu vou fazer um retrofit, colocar máquinas maiores, uma capacidade maior. Mas isso pode nascer do projeto. Eu posso começar a pensar nisso na etapa de projeto. Então eu posso criar rutas ou locais modulares. Então eu crio uma capacidade um pouco maior, já imaginando que eu vou utilizar essa outra para uma outra ala, um outro local. Eu posso criar redundâncias, eu posso colocar máquinas de backup. Eu sei que é complexo, eu sei que acaba sendo mais caro.
Mas no momento ali que você tem uma emergência, você só troca a máquina, às vezes é muito mais rápido que chamar o técnico, chamar alguém para consertar, você só troca essa máquina. Isso aqui é uma redundância, por exemplo. No ambiente de tratamento, isso também aconteceu nesse hospital que eu visitei. Por muitas vezes, em momentos como carnaval, festa junina, que lá no Nordeste é muito forte, você tem uma ocupação muito grande no hospital, acima da capacidade das alas. Então eu tinha um ambiente mais simples que acabava sendo transformado em um ambiente emergencial. Então, uma ala de pacientes comuns era transformada numa ala de pacientes imunossuprimidos. Isso não é bom, porque essa sala não tem estrutura para isso, ela não foi pensada para isso. Mas se eu já pensar na etapa do projeto, talvez eu já tenha uma possibilidade de atuação mais efetiva. Ou posso criar uma sala e já deixar um dumper mais ou menos de balanceamento pré-instalado para quando eu for receber uma outra HU, uma outra UTA. E assim eu já consigo fazer essa expansão de maneira mais tranquila. E por fim, a manutenção. Quantos aqui já fizeram manutenção em ambientes hospitalares? Obrigado. Então, assim, vocês sabem que aquela casa de máquinas que é mostrada na norma, ela não existe. Aquela sala de máquinas enorme, com a outra, cabe uma pessoa em pé, aquilo realmente é bem difícil de comprar. Então, a gente trabalha com o que a gente tem. Então, novamente, o sistema não pode parar. Então, às vezes, uma redundância faz muito sentido, uma OTA, reserva, um monitoramento em tempo real, isso faz muita diferença. Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco. Mas você conseguir saber, antes do dono do hospital te ligar que aquela máquina já falhou, isso ganha tempo, isso por vezes salva vidas, de alguma forma. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande em fazer essa troca se o cara já me liga. Um grande problema também, no caso, é a dificuldade de estoque de peças de excelência. Às vezes você não tem espaço para deixar uma peça, mas você tem que deixar na sua sala administrativa, no seu escritório, você vai buscar, você vai fazer essa troca. Por vezes eu também tenho ambientes hospitalares com diferentes tipos de fluido refrigerante. Vocês aí que já fizeram retrofit, já mexeram com 3, 4 tipos de fluido diferentes na mesma obra. Isso é um problema. Sistemas de expansão direta também são muito mais complexos de fazer manutenção. Então, assim, a manutenção é um dos pilares nesse caso da ventilação hospitalar, dos sistemas hospitalares, e nem sempre todo mundo se atenta para isso. Às vezes, o mantenedor demora para contratar um cara para manutenção e isso é um problema. E aqui é um exemplo que eu comentei, Então, nesse caso, é um parceiro nosso lá de Goiânia. Então, eles têm um controle em tempo real do chiller, da bomba, dos ventiladores, das torres de resfriamento, tudo no painel de monitoramento dentro do escritório. Quando essa bomba falhar, eu recebo o sinal antes do dono do hospital, do engenheiro lá, me ligar dizendo que a bomba falhou. Então, eu já chego lá com solução antes disso acontecer. Eu sei que é o mundo ideal, mas isso acontece. Isso o pessoal já está fazendo. Isso é uma coisa que pode facilitar muito. Então, por fim, esses 4 principais erros, eles acabam se resumindo num vazamento, então uma sala de subdimensionada, como é aquele caso que eu mostrei da lavanderia. Então, às vezes, um duto mal feito, um isolamento mal feito, acaba comprometendo a ala inteira. Isso não pode ocorrer. O ar recirculado também pode ser contaminado. Então, se eu não faço uma cascata de pressão, uma pressurização de uma sala de maneira efetiva, eu acabo vazando esse contaminante para o corredor, e aí o corredor se torna um misturador. Eu tenho um paciente imunossuprimido, eu tenho um paciente de queimadura, eu tenho um paciente de infecção viral, todos eles meio que se misturam dentro do corredor se não tiver um isolamento muito bem feito. No caso, exaustão e situação. E por fim, a ausência de uma manutenção adequada e de um técnico adequado naquele local. Certo? Então a gente falou muito sobre problemas, vamos falar agora o que a gente tem de solução. Para esse caso da eficiência que eu citei anteriormente, eu sei que foi lançado recentemente de modelos de sensores. Então a gente tem agora uma linha de sensores para monóxido de carbono. Antigamente a gente tinha 2 equipamentos para cada. Então antes eu tinha um equipamento para monóxido de carbono e eu tinha que escolher entre o motor AC e o motor EC. Eu tinha uma placa diferente para cada um. Assim que lançou na Febrava mês passado, uma placa que já possui a integração tanto com o motor AC quanto com o motor EC. Então você compra um equipamento. E aí você escolhe se você vai querer fazer um motor AC ou um motor EC. Você tem a saída analógica, a saída digital, um controlador de potência e um elétrico. Então, basicamente, você consegue controlar um equipamento baseado na corrente do board, por exemplo. E, novamente, eu vou mostrar um exemplo depois, mas é um motor ligado num sensor, mas é um AC monofásico. E ele vai variar a sua rotação como se ele fosse um motor eletrônico. Eu vou simular a atuação de um motor eletrônico, não vou transformá-lo efetivamente. Mas eu vou variar a rotação dele conforme a demanda, não vai ser uma potencial. Eu vou variar conforme a demanda de monóxido de carbono,
conforme a demanda de dióxido de carbono, que a gente também lançou recentemente. E talvez o que mais interessa nesse caso de ventilação hospitalar é o controle de pressão. É o mesmo board, só muda o elemento sensível. Nesse caso, o elemento sensível é a pressão. Então, tem os sensores de micropressão, que medem de menos 500 pascals até mais 500 pascals, e os de pressão, propriamente dito, que são muitos addutos, né, para você garantir aquela pressão unitária do duto. Mas aqui o range dele é de menos 1.500 até 1.500 pascals. E o detalhe, eu posso fazer esse tipo de automação para o que quiser. Eu quero fazer uma churrasqueira e medir a pressão dentro do duto e garantir que a rotação do equipamento vai variar conforme a demanda. Sensor de pressão. Eu quero garantir uma pressurização de escadas, medir 50 pA na porta. Sensor de pressão. Eu quero garantir que a cascata de pressão não vai ficar efetiva em qualquer momento do dia. Então o sensor vai medir o diferencial de pressão de 5 pA entre os ambientes que você tem e ele vai alterar a rotação do ventilador automaticamente, voltando sempre para os 5 PA que a norma pede, aquela maquetinha que eu mostrei anteriormente. E a gente também lançou um sensor de qualidade no ar interno, que é o sensor WELL. O WELL, para quem não conhece, é um tipo de certificação. A gente tem os níveis de certificações americanos, né, em termos de eficiência, e isso gera uma pontuação. E o mínimo que ele exige é, de fato, você ter uma automação com eficiência, seja ela com motor eletrônico, seja ela com automação com motor AC, com inversor, ela precisa variar conforme a demanda. E a demanda, ela pode ser esse elemento sensível. No caso desse sensor de qualidade do ar, ele pode ser o PM1, o PM2,5, o PM10, para quem não conhece, que é o tamanho particulado. Então, quanto maior particulado, maior esse PM que vem depois. O PM2,5 é o mais nocivo, esses tamanhos menores, eles são os mais nocivos para a nossa cadeia respiratória. Porque o nosso nariz, ele tem essa proteção, esse pelo, justamente para reter particulado. Só que ele tem um limite. Quando ele é o PM2,5, ele passa pela cadeia respiratória e chega até os alvéolos. Então gera uma corrente sanguínea. Então tem um problema, você não reter esse particulado. É por isso que a norma 16401 de 2024, que foi revogada, ela citava justamente isso. Que agora o filtro, ele tinha que ter um índice de resistência a um particulado de determinado tamanho. Então o filtro, na época, o filtro G4, F8, ele não era mais G4, F8, ele era um filtro fino, que tinha 80% de proteção contra o particulado 2,5, ou particulado 10. Então eu já começo a trabalhar no nível de particulado de acordo com o que a norma já me pede. Né? Mas isso acabou sendo revogado e a gente vai ver o que vai sair depois. Mas esse sensor consegue medir isso, PM1, PM2,5 ou PM10. Também consigo medir CO2, aqui, né? Ele vai indicar se o índice de qualidade do ar é bom ou ruim. Composto volátil, então você pode usar isso aqui, salão de beleza, a galera pode falar que isso é um composto volátil, isso é extremamente nocivo para a nossa respiração. Isso pode ser medido, isso pode ser quantificado. Eu posso variar a rotação do equipamento conforme esse composto volátil que tem no ambiente. Então, clínica veterinária, hospital veterinário também, tudo pode ser utilizado nesse caso. Ele também vai medir umidade e também vai medir temperatura. Então, tudo isso no mesmo sensor. Por isso que ele vem com essa canetinha aqui. Ela que vai medir essa aplicação, é o mesmo board. Então, ele também sai da analógica, sai da digital, controle da potência. Certo? Aqui é um exemplo de automação aqui em Belo Horizonte, na realidade. Tá? Então, eu tenho um ventilador AC monofásico, igual que a gente tem lá fora, que é o FH. Então, ele é um gabinete de ventilação com filtragem. Certo? Mas ele tem um motor AC monofásico. Quando eu conectar esse ventilador a um sensor de pressão, eu posso compensar a perda de carga do filtro utilizando um sensor. Então, eu vou medir a perda de carga, a pressão antes e depois do filtro. Conforme o filtro vai saturando, ele vai retendo esse particulado, esse filtro vai ficando mais pesado, de certa forma. Então, a perda de carga aumenta. De forma que o ventilador vai ter que compensar essa perda de carga adicional para manter a mesma vazão, a mesma pressão que ele forneceu. Como é que eu faço a automação? É simples, nesse caso. Eu controlo o sensor, eu conecto o sensor e faço as tomadas de pressão e conecto o sensor direto no ventilador. De forma que o ventilador só vai atuar 100% quando o filtro saturar 100%. E aí você pode mandar um sinal, por exemplo, naquela automação que eu mostrei em medição em tempo real, que você pode monitorar. Quando esse ventilador chegar na rotação máxima, é porque o filtro saturou e já está na hora de trocar. Isso pode ser um indicador. E o próprio sensor pode também fazer um indicador sonoro. Ele tem abertura para isso. Mas isso aí vocês podem escolher para o que vocês quiserem. Mas isso é um exemplo de um AC monofásico, variando a rotação conforme demanda. Essa demanda, novamente, pode ser pressão, pode ser monóxido de carbono, dióxido de carbono, etc. Vocês lembram disso aqui, né? Eu mostrei mais cedo. É uma cascata de pressão. Para quem visitou a gente na Febrava em setembro, mês passado, a gente fez uma maquete disso aqui.
Ela ficou bem legal, ficou assim. A gente fez o recorte da norma, montou a maquete, montou os sensores de pressão e montou o mesmo projeto. É um corredor externo, e aqui eu tenho uma de cama, quarto e banheiro. E aí eu tenho um ventilador lá atrás, AC monofásico, para essa maquete, fazendo o suflamento, e um ventilador AC monofásico, fazendo a exaustão. E aqui eu tenho uma chamada de pressão. Então eu meço a pressão do ambiente interno e externo. Aqui dentro, interno e externo. Interno e externo. Esses sensores mandam esse sinal para o controlador de potência e varia a rotação do ventilador conforme a demanda. Então a gente pedia para o cliente que ia visitar, tampar, era uma abertura, né? Tampava esse furinho, a pressão dentro do ambiente aumentava, e aí o ventilador mudava a sua rotação para compensar isso automaticamente. Então, se algum de vocês já fez algum tipo de cascata de pressão, você sabe como é difícil você monitorar isso. Um motor, sei lá, trifásico com emissor, ou às vezes até com motor eletrônico. Você precisa ter um elemento sensível, que no caso é a pressão. E a norma pede que você garanta esses 5 PA entre corredor, quarto, corredor anticâmara, quarto, banheiro. E para isso você precisa de um sensor de pressão. Você precisa medir essa pressão entre os dois ambientes e garantir esse diferencial de pressão. Se você não fizer, você vai acabar tendo uma contaminação cruzada. E isso que a norma pede. Tá? Isso aqui é da 7356, é o print da norma, mais suave. Então, um projeto de engenharia hospitalar, ele acaba se resumindo a isso. Mas vocês, projetistas, vão realmente realizar um projeto de engenharia de ventilação hospitalar. Se vocês acham que a seleção do ventilador, ela compromete muito o seu projeto, se você selecionar o ventilador errado, algo de errado pode acontecer, e você que mantém, você que instala, se eu mudar o ventilador que o projetista selecionou, eu posso ter alguma crítica, eu posso ter acabado com o sistema, eu posso causar algum problema? E um ventilador mal dimensionado, ele pode causar contaminação dentro do sistema? Eu acho que você já sabe a resposta. Se vocês digitarem ventilador lá na 7356, é isso que eles informam. Então ele deve ser instalado de forma a evitar que partículas geradas no mecanismo de pressionamento do ventilador sejam transportadas à rede de dutos. A condensação e a umidade devem ser evitadas. É aquela história que foi dita pela Andressa, tem uma temperatura mais baixa, é uma umidade relativa alta, eu condenso, eu tenho uma formação de gotículas de água nesse ambiente. Isso deve ser evitado no ventilador. Os critérios para a definição de pressão do ventilador é de responsabilidade de quem? De quem projetou o sistema. E com a finalidade de evitar o superdimensionamento do ventilador, o projetista deve considerar os diferentes velocidades dos filtros de projeto e o respectivo efeito diferencial de pressão do filtro limpo e sujo. Vocês que projetam, quantos de vocês pensam na perda de carga final e inicial do filtro por uma montagem de custo, por exemplo? Porque se você parar para pensar, o filtro também exerce um custo dentro da obra. Por quê? Porque eu tenho uma pressão inicial e uma pressão final desse filtro. Ele limpo e ele saturado. É por isso que na Secfiltros todos os gráficos que a gente faz de ventiladores, eles são com filtro à meia vida. Então você tem uma certa referência e você tem uma certa folga nesse caso. Então a gente satura ele até metade da vida dele e mede o gráfico. Essa é isso que a gente faz com ventiladores. Mas eu fiz essa conversa, fiz essa palestra depois de passar, acho que até julho, conversando com os projetistas que a gente viaja aqui na região Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Eu fiz essa mesma pergunta. E quase ninguém calcula isso. Quase ninguém pensa justamente na perda de carga inicial e final do filtro. Ou seja, não é levado em consideração isso para o cálculo do ventilador, ou para o cálculo de custo do sistema. Se eu tenho um sistema, se eu tenho uma perda de carga inicial e final muito próximo, eu imagino que a vida útil do filtro é pequena. Então eu vou trocá-lo mais vezes. Vai ser trocado de maneira mais recorrente, porque ele vai saturar muito rápido. Aí o que acontece quando você coloca o filtro H14 sem G4 e F8 antes. O filtro H14, que é o mais caro, ele vai saturar muito rápido. Você vai trocar ele toda semana. O filtro H14 e filtro ele é muito caro. Então, geralmente, a pessoa que faz projeto não pensa justamente nessa perda de carga inicial e final. Alguns até estipulam valores fixos para a perda de carga dos seus filtros. Então, o filtro G4 tem uma perda de carga tal. Quando alguém pergunta qual é a perda de carga do meu filtro, eu respondo de volta, eu pergunto de volta, mas para qual velocidade? Porque a perda de carga do filtro é proporcional à velocidade, é uma curva de segundo grau, é uma equação de segundo grau. Quanto maior a velocidade de face do filtro, maior a perda de carga desse filtro. Ou seja, se eu tenho um filtro que tem uma velocidade do ar circular acima de 3 metros por segundo, o meu filtro não está filtrando. Basicamente, eu estou com uma peneira. O filtro particular dele não está sendo retido do filtro. Isso é um problema? Que ela não pede filtro. Mas ela pede filtro porque eu tenho que reter esse particular. Então, o que a gente tem no gráfico? O ideal
é que a velocidade fácil do filtro fique aqui 2,5 metros por segundo. Essa aqui é a velocidade ótima, e é a máxima que você pode ter. Então, até aqui eu tenho essa perda de carga. Se eu começo a transpassar essa velocidade, eu começo a aumentar a perda de carga do filtro. Isso, se você acha constante K, você já tem isso. Basta você ter uma equação de segundo grau. Mas por que isso é tão relevante? Se eu tenho um ventilador de tamanho X e Y, eu tenho que dividir a vazão por essa área por essa velocidade. Até porque pela vazão a velocidade dessa área. Então, se eu aumento a área que faço do filtro, tecnicamente, pela mesma vazão, eu diminuo a velocidade desse filtro. Vamos fazer um exemplo disso. Imaginemos que eu tenho esse gabinete, que é um siloco, é o SGSD da Seclux, um ventilador industrial, um siloco, com funcionamento direto com o correio, e que já tem filtragem embutida de E4M5, F8, F9. Ixi. Tem um jeito aí que liga que eu não sei como é que é. Acho que é aqui. Olha, vocês me escutam? Vou continuar no Gogó, acho que é melhor. Beleza? Então é um siroco, funcionamento indireto, com policorreia, motor trifásico. Basicamente eu tenho essas dimensões, que é a área do equipamento, a largura e a altura dele. Mas perceba que no momento da seleção, se você utilizar no nosso software de seleção, para uma vazão de 1.300 metros cúbicos já por hora, é possível selecionar o menor tamanho possível, que é o 167. Isso só é possível porque meu software vai medir a vazão que você me pediu, vai saber a área do equipamento, vai dividir, vai achar a velocidade e vai te dizer, beleza, eu tenho 2,5 metros por segundo, logo eu vou te permitir essa seleção. Mas vamos dizer que por algum motivo vocês vão aumentar a vazão desse equipamento. Vou atender uma outra ala, vou atender um outro equipamento, outro local. E a minha vazão agora é 4.600 metros cúbicos já por hora. E vou buscar selecionar esse mesmo equipamento pequeno, mas o meu software já vai retirar essa opção. Ele não vai te deixar selecionar um equipamento menor. Por quê? Porque quando eu divido essa vazão por essa área, essa mesma área aqui, eu tenho uma velocidade fácil muito alta. Então eu tenho um filtro que não filtra. Então a velocidade fácil do filtro muito alta, acima de 10 metros por segundo nesse caso. Logo, meu software vai te indicar um equipamento acima, que é o 277. Por quê? Porque a área útil do equipamento menor ela é 0,31 por 0,49, é 0,15 metros quadrados. E já do equipamento maior é de 0,58 por 0,89, então eu tenho 0,5 metros quadrados. Então eu tenho quase 4 vezes mais área nesse equipamento. Ou seja, quando eu divido a vazão desse equipamento pela área que eu possuo de fase de filtro, eu tenho uma velocidade de até 2,5. E aí, por isso que quando você seleciona o equipamento 4.600, o equipamento recomendado é o 277, não é o mais 167. Se você seleciona esse equipamento no software Select Flux, né, você não vai ter esse problema de ter uma velocidade fácil do filtro muito alta, um filtro que não funciona. Você também não vai ter um equipamento selecionado nessa zona aqui. Isso aqui é uma curva de um siroco, desse mesmo siroco que eu mostrei. Qualquer ventilador siroco ele vai ter essa linha aqui. Isso aqui a gente chama de zona de estabilidade. Qualquer coisa selecionada à esquerda, para você, à esquerda aqui do equipamento, eu tenho uma flutuação de pressão estática disponível. Né? Diferente de um limit load, que tem uma carga limitada, ele tem uma curva um pouco mais previsível em termos de potência em relação à vazão e à pressão. Esse equipamento não tem isso. Então, se eu tenho uma seleção aqui com uma vazão baixa e uma pressão muito alta, eu estou dentro da zona de estabilidade. Eu não tenho um equipamento eficiente. Logo, não vale a pena eu selecionar esse equipamento. Então, é por isso que dentro do software, a seleção é apenas dessa linha para lá. Eu só te forneço o equipamento que, primeiro, tem uma velocidade fácil de até 2,5. Segundo, ele não está dentro da zona de estabilidade do equipamento. Ou seja, eu vou te fornecer o equipamento que funciona, que é efetivo, que ele de fato vai filtrar o que ele tem que filtrar de particulado. E além disso, a gente já pensa na perda de carga do filtro a meia vida e eu já condiciono essa perda de carga dentro do software. Então, eu tenho esse gráfico que eu mostrei de segundo grau dentro do software. Se vocês colocarem a vazão e a pressão que vocês querem, ele vai fazer o cálculo da velocidade e vai indicar qual é a vazão ou qual é a perda de carga desse equipamento, desse filtro, para aquela velocidade de fase do filtro. Porque ela não é constante, ela é constante a uma velocidade X, para a mesma velocidade. Conforme eu vou aumentando ou diminuindo a velocidade, eu tenho diferente perda de carga. Certo? Quantos de vocês já usaram o TA, já usaram o HU e viram quão caro esse tipo de equipamento? Uma solução também pode ser, para atender a norma, a utilização de built-ins, ou fan colecs, fan coils, aliados a um ventilador tipo booster.
No caso aqui, a gente está com o lançamento do FHB, a gente já tinha esse equipamento, na realidade, ele já atendia a normativa em termos de isolamento, funcionamento, a possibilidade de automação, a fixação desse equipamento, mas agora ele já está com esse equipamento com capacidades bem maiores. Então aqui eu tenho um exemplo de uma utilização em um ambiente hospitalar, onde eu tenho uma evaporadora built-in conectada diretamente a um ventilador booster na frente do ventilador, na frente do evaporador. Então aqui eu tenho um built-in, aqui eu tenho um FHB, você vê que já tem o isolamento todo termoacústico, o motor já é eletrônico, então o posicionamento dele já pode ser horizontal ou na vertical, não tem problema. Já tem umas manoplas de fixação para garantir que o filtro vai ficar bem rígido, bem mais fixado dentro do equipamento. E o filtro já pode ser G4F8 ou G4F9. Então eu já tenho também as portas para a troca do filtro, então eu vou instalar o equipamento, vou retirar a tampa, vou trocar esse filtro quando eu precisar. Novamente, eu já tenho um perfil mais baixo para ser utilizado dentro do entre-fogo. Novamente, ao invés de você gastar, por exemplo, 10, 11 mil reais no TR da UTA, você pode utilizar a opção de um built-in, um retrofit, por exemplo, aliado ao ventilador tipo booster, e aí você já tem a renovação de ar, a climatização, sem condensação, com a possibilidade de automação e bem mais barato. Né? Então é uma solução muito inteligente para quem já utiliza esse tipo de solução em um ambiente hospitalar. Até ano passado a gente tinha capacidade de até um TR. Novamente, não é um ar-condicionado, ele não tem serpentina. É um booster para você colocar na frente do fan coil ou do built-in. Né? E hoje tem a opção de até 5TR, no caso para vazões de equipamentos de até 5TR, então 3.150 m3 por hora, por exemplo. Aqui é o exemplo do gráfico do 500, 700, mas se vocês abrirem o site da SIGFlux, aí já tem os gráficos até o equipamento de 5TR. Para aplicações com H13, H14, filtragem absoluta, absoluta de fato, filtragem EPA, a gente lançou o Subox Ultra MF. MF em homenagem ao nosso querido Miguel Ferreiros. Ele nos deixou recentemente. E ele foi um dos caras que ajudou muito, nesse caso, na concepção desse projeto. Que é uma caixa de ventilação voltada para esse tipo de filtragem. Né? Por isso que a gente batizou de Subox Ultra MF. Então aqui eu tenho uma cadeia de filtragem G4, F8, H13, H14, ou G4, F8 carvão ativado, G4, M5, H13. Então, a necessidade do projetista, a gente projeta esse equipamento de acordo. E a gente já fornece a perda de carga inicial e final desse equipamento. Então, um filtro 100% saturado, ele tem esse valor aqui. Todos os 3 filtros saturados. Eu quero um G4 M5, mas com esse isolamento, com essa manopla de fixação. Beleza, então é esse aqui. Eu quero só G4 no ambiente isolado. É esse doido. E aí a gente já tem essa opção do equipamento. Esse aqui é a caixa de filtragem. Então eu uso essa caixa de filtragem aliado a um ventilador na frente dele. Ele não tem um rotor, não tem um ventilador de fato. Ele é a caixa de filtragem. Você pode utilizar ele em qualquer equipamento, desde que ele tenha a capacidade de vencer novamente a perda de carga do filtro até sua saturação máxima. Porque se eu tenho um ventilador que não consegue vencer o filtro até o final, ele nunca vai saturar 100%. Ele vai finalizar muito antes. Certo? Para essa palestra eu usei principalmente essa de 256. Mas a gente também tem a ASHO 170, que é uma das maiores referências que a gente tem fora do Brasil. Tá? E boa parte, se vocês observarem, das novas que a gente tem no Brasil hoje, 16401, a gente tinha 16101, mas a 17156, que é a normativa de qualidade do ar, elas são baseadas em livros, em handbooks, em artigos da ASHO. Esse artigo do SCDC eu achei por meio da ASHO também. Então, um equipamento com um projeto que nasce com a normativa NBR, ele é um bom projeto. Mas um projeto excelente, uma boa prática, exige que você busque referências externas. Se você faz projeto hoje, você é regido pela RDC 50 do Ministério da Saúde. Esse documento também é aberto, você pode utilizar ele pelo Ministério da Saúde, e ele também rege esses ambientes hospitalares aqui no Brasil. Tá? Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês é justamente essa. Eu não tenho uma solução única para todos os equipamentos, para todas as alas do hospital. Então não existe essa solução one size fits all. É basicamente isso. Então as normas, como eu comentei, elas são mínimas. A 16401, a 7256 é aquilo que a gente tem de basal hoje em dia. Um bom projeto, um excelente projeto exige que você vá além, que você busque outras práticas, que você busque referências externas. A gente tem um grande exemplo lá em Recife, que é o seu Chico Dantas, né? Então ele sempre foi um precursor de pesquisas pela ASHO. Então ele sempre utilizou o que está sendo de mais interessante, importante lá fora. Por que a gente não pode usar beber dessa mesma fonte? Utilizar referências externas, procurar o que está sendo feito lá fora e utilizar aqui dentro dos projetos do Brasil. Então a engenharia hospitalar é muito disciplinar. Ela não é só
de nós engenheiros mecânicos, mas dos engenheiros civis, dos arquitetos, dos comissionadores, dos mantenedores, de quem faz a instalação como um todo. Então, o projeto hospitalar exige que a gente converse, que a gente tenha eventos como esse, para a gente justamente discutir as soluções que a gente tem hoje no mercado. Eu não sei se eu vou ter tempo para perguntas, mas deixo aqui meus contatos se alguém quiser mandar uma mensagem para a gente. Acabou. Obrigado.